Estúdio ER Comunicação. Obrigado por acessar este vídeo. Hoje vamos falar de como se tornar um radialista. Espero que você fique até o final. Lembrando que eu não tenho muita experiência com rádio, mas o pouco que eu tenho, quero compartilhar com vocês. Está aqui este rádio, já vou explicar o porquê que eu estou mostrando ele, né? Bom, em parte, digamos assim. Esse é da marca Philips, está todo remendado aqui, mas eu amo rádios desse tipo aqui. Por quê? Porque são os melhores para pegar FM. Eu gosto daquele estraladinho da rádio limpinha do FM, sabe? Eu amo ouvir rádio, né? Eu sempre gosto de ouvir CBN, né, das notícias aí, e é claro, e outras rádios também da região. Então tá aqui, daqui a pouquinho eu vou falar o porquê que eu estou segurando este rádio. Mas vamos continuar aqui o nosso vídeo. Eu vou contar um pouquinho da minha história, de como que eu comecei. Eu comecei quando criança, só que eu não sabia que eu poderia fazer rádio também. Foi em 1995, quando minha mãe ia levar a minha irmã na creche, e aí ela deixava a minha irmã lá, né? Enquanto isso, ou levar ou buscar, vice-versa. Enquanto isso eu ficava em casa, pegava o rádio do meu pai escondido, que ele não gostava que eu pegava, tinha um ciúme danado do rádio. Meu pai também sempre gostou muito de rádio. Ele é do tempo das AMs, né? Mas enfim, esse rádio ele gostava muito, era muito bom de AM, FM também. E aí eu pegava escondido e ficava ouvindo as FMs e as AMs também. Eu até ligava para o locutor, pedia música, mas eu não entendia como que era o processo. Nunca tinha visitado uma rádio. Eu ficava ouvindo aquela voz e pensava, mas como que deve ser isso? Como que deve funcionar isso daí? Né? Eu só não imaginava que eu poderia fazer também. Então, eu ficava só como ouvinte. Mas foi aos 10 anos de idade que eu tive a minha oportunidade de fazer a rádio escola, na escola estadual em que estudei. E aí, foi muito interessante, porque no intervalo, enquanto todo mundo estava lanchando, eu até mesmo largava a refeição para fazer a rádio escola. Ficava mandando alô ali para os colegas. Enfim, era muito divertido tudo isso. Mas aí o tempo passou mais um pouquinho. Foi mais ou menos aos 12 anos que eu tive mais uma experiência com uma rádio. Uma rádio que, no caso aqui, surgiu de curiosidade, né? E no fim acabou não dando em nada. Foi uma curiosidade e um despertar, vamos dizer assim, da gente, porque uma pessoa que veio de fora montou um transmissor. E nós fazíamos essas locuções na área de uma casa. Exatamente, na área de uma casa. E se eu falar para vocês que depois de algum tempo essa área veio desmoronar, exatamente, a área caiu, gente, a área caiu, a varanda caiu inteirinha porque era de madeira e a gente ficava imaginando, poxa vida, se tivéssemos ali há mais tempo, aquela varanda poderia ter caído em cima da gente. São fatos engraçados aí que a gente relembra quando começou. Então, tive esses 3 momentos. Depois foi mais ou menos com os 14, 15 anos de idade que tive a minha experiência numa rádio comunitária do município. Foi aí, sim, que eu tive a oportunidade de ter mais experiência com ouvintes, atender ligações, e radialista faz tudo, né? Radialista faz tudo. Atende telefone, manda alô, fala das notícias e tem que ser tudo, né? Computador também, você tem que programar as músicas, então é bastante complicado, mas é uma profissão maravilhosa que eu amo muito fazer, né? Depois tive outras experiências, tive uma experiência numa rádio Band, numa rádio também a mais ouvida do Paraná, né? Que com certeza tive uma grande oportunidade como repórter policial e também como locutor aos fins de semana. Mas foi muito rápido porque eu tenho um outro projeto que está em andamento, ainda não concluí. Estou sofrendo, vamos dizer assim, por um tempo, acredito que Deus vai me dar esta solução também, né? Por uma rádio comunitária. Bom, rádio comunitária, como ser um radialista, tem tudo a ver aqui neste vídeo. Por isso que eu estou relembrando um pouquinho do meu passado. Mas vamos lá. Vamos com a primeira dica de hoje. Para passar para você de como se tornar um radialista. Bom, primeiro de tudo, eu já até anotei ali para não esquecer, para não me perder aqui no vídeo.
se você for iniciante, aprender, antes de tudo, ouvir. Ouvir. Muito bem. Eu vou pegar aqui para vocês, na época que eu fazia a rádio comunitária, na época que nós fazíamos a rádio, na época que nós fazíamos a rádio que eu falei para vocês na varanda, eu gravava isso. Inclusive eu mostro para vocês essa gravação aqui. E era em fita cassete, tá, gente? Fita cassete. Hoje mudou porque hoje você grava facilmente, tanto é que a gente tem aqui o home studio, né? Mas naquela época eu gravava na fita cassete. Esse rádio aqui, que eu estou com ele, eu cheguei a gravar algumas vezes. Essa aqui, deixa eu ver de quando que é essa gravação, foi de 2006. Vamos dizer que 1º de abril de 2006. Então aqui tem locuções, tem aqui meu primo também que participou e a gente fazia programas, falava dicas para dona de casa, enfim. Depois tem uma aqui também da rádio onde eu trabalhei, a rádio comunitária do município também, né? E aqui a gente está aqui, ó, dia 8 de julho de 2006, né? Eu fazia aqui programas, então é isso, gente. Primeira coisa de tudo para você ser um radialista é se ouvir. Hoje você tem mais recursos, o que você pode fazer? Gravar no computador. Coloca no site da rádio e passa a gravar. Mas vamos lá, você ainda não é radialista, certo? Muito bem. Então o que você deve fazer? Hoje as rádios comunitárias dão espaços, vários espaços, e aí é que você entra. Mas primeiro de tudo, quando você tiver essa oportunidade de entrar numa rádio comunitária, a primeira coisa que você deve fazer é se ouvir, gravar os programas e se ouvir e fazer uma autocrítica de você mesmo. Mas antes de entrar ainda na rádio comunitária, você tem que, logicamente, ter algumas técnicas. E o primeiro de tudo que eu quero dizer para você, antes de entrar em mais assuntos, para que você se interaja lendo livros do setor. Por exemplo, esse daqui, ó, Nas Ondas Sonoras da Comunidade. Olha só o que esse livro fala. Os talentos locais são revelados. Donas de casa viram cantoras, jovens que não viam muita perspectiva para suas vidas entusiasmam-se com a possibilidade de criar e mostrar seu trabalho. É isso que a rádio comunitária faz. É esse o papel da rádio comunitária. Então, para você que está começando, para você que quer começar no rádio, procure uma rádio comunitária. Porque eu também comecei numa rádio comunitária e olha, gente, a experiência é maravilhosa. Eu acredito que muitos radialistas começaram em rádios comunitárias. Olha só, e nesse livro ainda continua. Taxistas revelam talentos poéticos, comerciantes viram locutores e locutoras. O operário que trabalha de dia na linha de produção, à noitinha, é um exímio contador de causos. Então leia esse livro, Nas Ondas Sonoras da Comunidade, Fred Gedini. Tá aqui então uma bela dica então para você começar, para você ter uma ciência do que é o rádio, de que forma que ele funciona, principalmente rádio comunitária. Tá aqui essa dica. Nós temos mais aqui para você, mais indicações. Temos o Na Mesma Sintonia, o Rádio na Vida e na obra de Orlando Duarte. O Orlando Duarte. Então tá aqui, ele vai contar um pouquinho da experiência dele, que ele viveu com diversos profissionais da época em que o rádio estava em grande ascensão. Então tá aqui esse livro também, muito bacana para você ler. E falando em Senac, né, eu tive a oportunidade também de fazer um curso de radialista. Essa também é uma dica. Mas, antes de tudo, você tem uma experiência primeiro. Eu acredito que é se conhecer no rádio. E a rádio comunitária dá essa oportunidade para você, mesmo você não sendo um radialista. Certo? Então aí temos também as rádios comunitárias. Aqui você vai entender, por esse livro, Rádios Comunitárias, do Paulo Fernando Silveira. Você vai entender o quê? Aqui. A legislação de rádio comunitário, como ela funciona. Aqui ele vai falar um pouquinho dos processos de rádios. Enfim, vale a pena você ler este livro. Ele é bem técnico, mas é importante que você também conheça de como funciona a rádio comunitária, esse fabuloso meio de comunicação social. Certo? Então tá aqui, ele fala também do processo de outorga, né? Enfim, mas esse aqui é um belo livro para você ler também. Depois nós temos aqui esse livro aqui, o Novo Rádio, Cenários da Radiodifusão na Era Digital. Esse não precisa nem comentar muito, só o título dele já explica tudo, né? O rádio está se transformando hoje para digital, né? Teve a TV digital e o rádio também vai ter o seu momento, porque não chegou ainda o momento exato do rádio passar para digital. É um processo que está acontecendo ainda, né? Mas o rádio vai ter muito mais sucesso na era digital também. E aqui nesse livro vai ter a explicação também do rádio
cenários da radiodifusão na área digital, porque o rádio também não pode ficar para trás. O rádio precisa continuar andando para frente, porque o rádio é um grande veículo de comunicação. Enfim, chegamos agora nas dicas. Depois que você conseguiu entrar numa rádio comunitária, aí vem aí as dicas de como que você deve proceder. Então a primeira, se você for iniciante, aprender antes de tudo a ouvir. Aprenda a ouvir a si mesmo, a ouvir também outras pessoas. Por quê? Muitas das vezes nós só queremos falar e não queremos ouvir. Então essa é uma dica que eu passo a vocês, porque no caso de uma entrevista, você precisa ouvir. Porque como que você vai perguntar se você não ouve? Porque você perguntar o que está escrito é fácil. Você pegar o roteiro e perguntar é fácil. Mas as perguntas, para elas ficarem interativas, você tem que, no mínimo, você tem que pegar e perguntar das respostas que você vai ouvir. E não seguir o roteiro. O roteiro, já diz, é apenas um roteiro. É apenas algo, uma referência. É apenas uma referência para você fazer a entrevista. Então, jamais se apegar a um roteiro. Então, você precisa, antes de tudo, ouvir. Certo? Primeiramente, ouvir. Eu utilizei a técnica das fitas cassetes porque na época era o recurso que eu tinha, mas hoje você tem diversos recursos, você pode utilizar o computador e aí a internet também, e aí você pode gravar os programas em que você faz e em casa não pular as músicas, deixar como se você estivesse ouvindo mesmo a rádio depois que você gravar o seu programa e aí passar a se ouvir frequentemente. O que vai acontecer? Você vai ter uma autocrítica de você mesmo. Então, essa é uma dica maravilhosa. Você deve ter simpatia na sua locução. Tem gente que acha que é simplesmente falar, mas existe a técnica para você falar. Por exemplo, se eu disser, o sol está lindo, teve alguma graça? Não teve. E se eu disser, o sol está lindo, com um sorriso, vai ter diferença, não vai? Então é isso, colocar simpatia, colocar sorriso na locução. Então essa é uma dica também para você seguir quando você estiver atuante no rádio. Que seja rádio comunitária ou ainda que seja rádio comercial. Essa é a técnica que vários locutores também utilizam. Ler diariamente, como eu já disse, os livros são importantíssimos. Não só ler livros da área, mas também estar atento aos fatos que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, os noticiários da TV. Por quê? Por que você tem que estar atento? Porque um ouvinte, se você for atender ele ao vivo, por telefone, o que vai acontecer? Ele pode te perguntar sobre um fato que está acontecendo atualmente, e aí você precisa estar por dentro para poder também interagir com o ouvinte. Vamos agora para a nossa próxima dica. Dinâmica de acordo com o fundo musical. Tem pessoas que colocam lá um dance, vamos dizer assim, ou um fundo musical bem animado, e aí começa a falar. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Aqui é o programa que toca suas melhores. Então precisa ter dinâmica ao que você está colocando. Supomos que você vai noticiar aí uma nota de falecimento. Aí você coloca um fundo musical ou não coloca nenhum fundo. Mas você não vai poder dizer assim, nota de falecimento! Não, você vai ter que dizer isso com sentimento, colocar a alma. Porque alguém que faleceu é alguém que está deixando tristeza para os seus familiares. Então você precisa dizer assim, nota de falecimento. Faleceu nesta manhã. Então, essa impostação que você deve dar na sua voz. Mas isso, para você conseguir fazer isso, você precisa colocar a sua alma, o seu coração, a sua vontade no exercício como radialista. Também, referente ao fundo musical, se for animado, coloca a voz para cima. Olá, bom dia! Estamos chegando por aqui na sua rádio. Obrigado pela sua audiência. Hoje vai ter muita música, vai ter muita informação, entretenimento. E é claro, a sua novela você vai ouvir também o resumo aqui. Colocar aquela harmonia na voz, aquele desce e sobe, né, da voz, aquela oscilação na voz, para que o ouvinte se sinta ali bem contente com o que você está locutando. Vamos com a próxima dica. Criatividade. Tem muitas pessoas que acham que fazer rádio é simplesmente falar. Mandar música, mandar alô. Você precisa fazer diferente o seu programa. Colocar prêmios na programação, buscar aí parcerias com comerciantes,
Então, essa é uma forma de ser criativo, sempre buscar inovações, ser você mesmo. Porque você, a partir do momento que passar a ouvir outras emissoras de rádio, você não precisa seguir fielmente o que estão fazendo. Você tem que ser você mesmo. Mas aí você pode inovar a sua programação, deixá-la diferente. Por exemplo, você pode pegar aí um patrocínio de R$50, esconder em algum ponto da cidade, e aí, o que vai acontecer? Você pode falar no seu programa, pessoal, atenção, tem R$50 escondidos aí na cidade. E você começa a passar dica. O que vai acontecer com o seu programa? A audiência vai lá em cima. Que for 50, que for R$100, né? Eu só estou dando dicas aqui para você, mas você pode inovar de várias outras maneiras, fazer o seu programa de forma diferenciada. Vamos com a próxima informação. Agora essa parte aqui é bem técnica. Tem muitas pessoas que dizem que água gelada não faz mal para a garganta. Bom, na minha opinião, a experiência que eu tive foi que quando eu descobri que a água gelada prejudicava a voz, eu parei de tomar água gelada. Temos aqui também outra coisa que é prejudicial também para a voz. Evitar temperaturas bruscas, como o caso de ar-condicionados. Tem também a questão aí que é prejudicial às cordas vocais. As pessoas que forçam demais a voz, aquelas pessoas que querem fazer aquelas impostações para DJs. Enfim, toma cuidado com isso aí, né? Por quê? Porque isso pode ser prejudicial para a sua voz. Para você ter uma noção de como é prejudicial forçar a sua voz, veja na internet como funciona as cordas vocais. Você vai ver ali que é algo muito, mas muito mesmo, gente, mas muito sensível às nossas cordas vocais. Tem as pregas vocais e você vai conhecer melhor acessando isso na internet. Pesquise por cordas vocais, como funciona. Aí você vai ver a importância de quanto mais ser natural, quanto mais você deixar a sua voz natural, vai ser melhor para o seu desempenho. Isso não significa que deixar a voz natural, você não possa colocar a sua voz com uma locução em alto astral. Tudo isso é com o tempo que você vai adquirindo essa experiência. Também é importante não fumar. As pessoas que fumam também estão prejudicando as suas cordas vocais. Não é novidade dizer, né, que vários cientistas já comprovaram isso. A gente vê vídeos na internet, né, um pulmão de uma pessoa fumante e o pulmão de uma pessoa não fumante. A diferença é enorme e isso, com certeza, vai te auxiliar se você evitar de fumar. Evite também pigarrear. Aquelas pessoas que ficam para tentar limpar aquela pigarrinha que fica na garganta. Ao invés disso, tome água e assim você vai também melhorar essa questão. Depois a pigarra vai até desaparecer. A pigarra também aparece no momento de nervosismo. Isso pega mal. Por que pega mal? Olá, amigos ouvintes! Obrigado pela sua audiência! E aqui vai mais um sucesso para você. Você imaginou se você fazer isso daí? Imagina isso também, porque depois do rádio você não para mais. Aí você vai fazer também, no caso, você vai ser mestre de cerimônias, por exemplo, você vai lá apresentar um casamento e de repente você com nervosismo, todo mundo olhando para você, aí você começa. Vamos iniciar agora a cerimônia de casamento de Marcos e Lúcia. Poxa, não pega bem, né, gente? Então, essa questão de pigarrear é bom evitar, porque é prejudicial à sua garganta, é prejudicial às suas cordas vocais. Então, essas são as dicas que eu passo aqui para vocês. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Sim, e não esquecendo, já ia finalizar aqui, mas não esquecendo também, gente. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, na vida, não só no rádio, essa aqui é uma experiência que você deve levar para o resto da sua vida. Com humildade, você chega em qualquer lugar. O elemento humildade é o melhor que o profissional da comunicação deve ter. Porque se você não mostrar humildade, nada vai dar certo para você. E no rádio é assim também. Porque se você começar a achar que você está sabendo tudo, que você sempre está sabendo tudo, você começar a crescer no rádio, você achar que isso, você é o melhor que todos os outros profissionais, você não vai aprender mais. Você vai ficar estagnado e não vai crescer. Então, o primordial é ser humilde. Eu vejo diversos profissionais do meio de comunicação que perderam a humildade e não enxergam mais isso.
eles acham que estão abalando, acham que são os tais da comunicação, e aí a gente vê diversas reclamações. Quantas e quantas vezes eu já vi isso acontecer de perto? Porque se você perder a humildade, você também não vai mais reconhecer de que você perdeu a humildade. E aí, o que vai acontecer é que você nunca mais vai conseguir crescer neste meio de comunicação. Com humildade você chega em qualquer lugar. Você chega nas grandes emissoras, nas pequenas emissoras, nas grandes redes de TV, onde você quiser chegar. Então, essas são as dicas, espero que vocês gostem. Me desculpem aí por alguns erros, mas estamos aqui sempre buscando compartilhar assuntos com você das redes sociais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal, porque a gente vai estar trazendo mais novidades para você. Lembre-se, para você conseguir alcançar a sua meta, não se esqueça. O primordial é você acreditar em si mesmo. Eu ainda estou esquecendo aqui, gente, de falar de algo que aconteceu comigo quando eu comecei no rádio, de que quando eu comecei a fazer rádio escola, tinha bastante zoações referente à minha voz, referente à minha pessoa, mas eu nunca deixei de acreditar de que um dia eu chegaria aonde eu estava pretendendo chegar. É isso, gente. Antes de tudo, também é importante que você acredite, que você tenha fé em Deus, porque sem Deus também você não consegue alcançar seus objetivos. E acredite em si mesmo. Deixe as pessoas falarem, deixe as pessoas criticarem você. O importante é que você vai se manter firme e vai alcançar seus objetivos. Hoje tem o curso de radialista, hoje tem o curso de jornalista e hoje trabalho com home studio. Aí você pode perguntar, mas por que você está trabalhando em casa, sendo que você tem esses cursos? Agora eu vou explicar para vocês para finalizar o vídeo. É porque hoje eu tenho um projeto de rádio comunitária, é um projeto social, não é financeiro, é um projeto social, até porque hoje estou vivendo do home studio. Em breve estarei falando também de como que você pode proceder para montar o seu home studio. E aí a gente vai conversar também no próximo vídeo sobre isso. Mas enfim, acredite em você, acredite na vida, acredite que as coisas são possíveis. Por mais que a sua luta esteja difícil, você também pode alcançar e sonhar. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se, compartilhe, acesse www.locutoreliasrochastudio.com.br.